Bom dia pessoal. Então, na nossa aula de eletiva, eu não consegui fazer o vídeo semana passada, lembra que eu disse que eu estava tendo problema com o meu notebook? Não que tenha melhorado muito, mas acho que dessa aula vai dar, tá? Então, o que eu pensei? Eu vou falar um pouquinho do tema de semana passada, porque teve muita gente que não me entregou a atividade, e vou falar também do tema dessa semana. Nada? Beleza. Por quê? Qual que é o tema da nossa disciplina? Faculdade, palco de diversidade, certo? Então, a gente está estudando, está se familiarizando com todos os elementos que constituem, que fazem parte para o ingresso do ensino superior. E não só o ingresso, mas também com o que a gente estuda e com o que a gente se depara lá dentro, tá? Eu acho que está com um pouco de delay, mas tudo bem. Então, pensando nisso, a gente vai estudar, vai fazer tipo uma maratona mesmo de temas da atualidade, para que vocês possam cada vez mais enriquecer a sua bagagem cultural, para estar auxiliando tanto na escrita da redação, quanto na desenvoltura da prova como um todo, tá? Então, vamos lá. O tema da semana passada foi sobre a diversidade cultural no Brasil. Por que é importante a gente estudar isso? Porque a cultura brasileira é o resultado de diversos grupos étnicos que participaram da formação da nossa população, tá? É um processo de miscigenação, mas isso significa que aqui todo mundo vive em harmonia, todo mundo respeita os outros, não existe preconceito por conta dessa diversidade étnica? Não, muito pelo contrário. O que acontece aqui no Brasil é o que a gente chama de racismo, de preconceito cordial. O que significa isso? Significa que a população adota comportamentos essencialmente racistas, essencialmente preconceituosos, porém ele finge que não tem, tá? Ele não dá muito na cara, vamos dizer assim. Claro que isso não se aplica aos últimos 2, 3 anos, porque nos últimos 2, 3 anos a gente tem visto com as notícias diárias que essa violência está muito mais acentuada e ela está muito mais visível. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, violência de qualquer jeito ela é ruim, né, pessoal? O que a gente está percebendo agora, né, na atual conjuntura, é essa violência de forma escancarada, tá? Mas isso a gente vai deixar para falar um pouquinho mais lá pro final da aula, tá? Eu só peguei esse gancho aqui porque foi importante mencionar. A gente vai falar um pouquinho sobre essa diversidade cultural brasileira, porque nós somos basicamente a essência do quê? O que nos forma essencialmente? Essa Constituição nossa, ela é o resultado da integração de elementos das culturas basicamente indígenas, que são os povos nativos que estavam aqui no Brasil antes, do português colonizador, que veio, tomou as terras dos índios, e do negro africano, que foi trazido pelos portugueses colonizadores de modo a trabalhar de forma escrava, tá? E também de vários imigrantes que vieram para o nosso país, sobretudo no final do século XIX e início do século XX, que vieram diversos imigrantes para trabalhar nas lavouras de café, de cana, para trabalhar nos grandes centros urbanos que estavam ali sendo desenvolvidos. Muitos deles vieram da Itália, do Japão, da Alemanha, Síria, Líbano. Sim, a comunidade do Líbano aqui é tão grande quanto do próprio país, sabiam? Sim, então vieram grupos étnicos das mais variadas partes do globo e tudo isso tudo isso culminou na constituição da cultura brasileira. Por exemplo, se a gente come pizza hoje, é porque nós adotamos esse costume dos italianos. Se a gente come a feijoada, que é uma delícia, né, no almoço de domingo, foi porque a gente aprendeu com os negros africanos. A esfirra, que vieram dos árabes, tá? Então, vários elementos que nós adotamos são toda uma junção dessa fusão das mais variadas heranças culturais,
Beleza, pessoal? E esse processo se iniciou lá em 1500, a partir do momento que essas duas culturas tão diferentes como a dos portugueses e a dos índios se chocaram de forma violenta, sim, mas a partir daí acabou resultando em hábitos que nós adotamos dos dois lados. Por exemplo, o ato de tomar banho todo dia. Que todo mundo faça isso. É um costume, é um hábito que nós herdamos dos índios. Ainda bem, né? Porque os portugueses e grandes países da Europa durante esse período não tinham o hábito do banho todo dia, tá? Bom, até hoje alguns países europeus eles não têm esse hábito. Então isso é o descansar na rede. A gente pode agradecer aos índios. Ok, pessoal? Então, a atividade que vocês deviam ter feito da semana passada, mas que eu ainda estou recebendo, é o seguinte: vocês vão fazer uma pesquisa com as pessoas da casa que moram com vocês e vão produzir um mural que contém ilustrações e desenhos ou desenhos característicos de seus ancestrais, por exemplo. Ah, mãe, você sabe de onde veio sua avó, sua bisavó? Descendente de quem? Ah, veio da Itália, não sei, mas eu sei que é descendente de italiano. Então vai lá, faz uma ilustração que é característico desse seu ancestral, tudo bem? A segunda proposta de questão é a seguinte, para vocês pensarem numa proposta de intervenção para a gente procurar superar as discriminações e preconceitos que a gente vivencia na nossa sociedade, porque como eu disse, a gente é um país de grande diversidade sociocultural, porém não é um país livre de preconceitos. Então, vocês vão pensar em propostas de intervenções de modo a superar essas práticas, tá? Porque tem uma pesquisa que fala que 80% dos brasileiros são racistas, mas se você perguntar para cada um deles, todos eles vão falar que não são, mas que conhece alguém que é. Então, essa conta não bate, né? Então, é isso que vocês vão procurar refletir. Numa palestra que eu assisti durante a minha época de graduação, foi a seguinte, que a palestrante, no caso, disse que todo branco é racista, todo hétero é homofóbico, todo homem é machista. Mas por que? Isso não é rotular, vejam bem. Por que ela colocou desta maneira? Porque, pessoal, a gente vive numa cultura que espalha e dissemina esse tipo de prática, esse tipo de abordagem. Então, querendo ou não, a gente cresce ouvindo esse tipo de linguagem, esse tipo de discurso que é preconceituoso. E por nós ouvirmos desde a nossa fase de crescimento, precisa ser necessariamente em casa? Não, a gente ouve na escola, ouve na rua, ouve no mercado, enfim, no nosso processo de socialização. Então, justamente por nós ouvirmos tantas vezes esses discursos durante a nossa formação e desenvolvimento, nós acabamos reproduzindo algumas dessas práticas. Então, onde que está a questão? A questão é eu refletir sobre os meus atos, sobre as minhas ações, as minhas falas e pensar, isso daqui é a melhor maneira de eu ser empática e ter respeito com outra pessoa? Tudo bem, pessoal? Ok. Ótimo. Agora a gente vai para a aula dessa semana, tá? Eu prometo que vou tentar não me alongar muito, até porque tem pouco tempo, tá? Então dá pra gente falar um pouquinho. Então, ó, a aula dessa semana a gente vai falar sobre a questão da demarcação de terras indígenas no Brasil, que é outro assunto importante, um assunto que está em vigência desde o ano passado, desde 2019, tá? É um tema que cai nos vestibulares, cai como temática, pode cair, aliás, como temática de proposta de redação. Então, como eu disse, a gente vai estar estudando durante esse bimestre temas da atualidade, justamente para preparar vocês e trazer um pouco de bagagem na hora de vocês escreverem a redação de vocês. Lembra que eu disse? Quanto mais forte o argumento de vocês, quanto mais convincente
melhor é para a nota final, beleza? Então, ó, o que a gente vai falar sobre a questão dos povos indígenas? Na nossa Constituição de 1988, lá no artigo 231, ele coloca que as reservas indígenas, né, que é o meio de subsistência, é um recurso natural que esse povo utiliza para sobreviver, né, eles são necessários para o suporte da sua cultura e o modo de vida. Ele coloca que essas reservas são bens da União, ou seja, pertencem ao Brasil, tá? Elas são inalienáveis, ou seja, não podem ser transferidas para outra pessoa ou para outras instituições e são intransferíveis, tá? Além de serem uso exclusivo dessa etnia. Então, essas reservas, essas terras que são bens da União, são bens comuns, elas têm que ser utilizadas apenas por esses povos indígenas. Por quê? Eles precisam necessariamente dessas terras para suportar o seu modo de vida, para manter a cultura viva. Por exemplo, se eu, Isadora, eu preciso de arroz, eu vou no mercado comprar, certo? Vou lá, dou meu dinheiro, pego o arroz e cozinho aqui em casa. O índio faz isso no geral? Não, pessoal, a gente vai falar no geral, tá? A gente não vai falar da exceção do índio que usa, que anda de carro, anda de Hilux, isso e aquilo, tá? A gente vai pensar no modo de vida e no respeito que a gente tem por essa cultura, ok? Então, o índio vai lá, ele vai plantar o seu arroz, ele vai plantar os seus legumes, ele vai caçar a sua carne. Então, é por isso que essas terras são tão importantes para eles, tá? Nós temos uma instituição federal que é chamada de Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Ela é vinculada ao Ministério da Agricultura, que é responsável por gerenciar essa política indigenista no Brasil. Então, o que ela faz? Ela vai demarcar essas terras, ou seja, vai traçar as fronteiras, vai estabelecer as condições ideais de justiça, né, que proteja essa população nativa e vai impedir invasões, ou seja, aquele latifundiário, que é o latifundiário. O latifundiário é a pessoa que tem grandes terras, é um empresário que está ali no meio do agronegócio, né? Ele não tem nenhum respeito pela natureza, ele não tem nenhum respeito pelas comunidades que vivem naquelas terras, eles simplesmente buscam pelo lucro, tá? Então, o latifundiário, nessa ambição de querer cada vez mais terra, frequentemente a gente vê casos dessas terras, dessas reservas indígenas serem invadidas por latifundiários, tá? Então essa fundação, né, a FUNAI, juntamente com o Ministério da Agricultura, eles vão estar procurando ali intermediar para impedir essas invasões e proporcionar ali condições ideais de justiça e sustentabilidade social. Isso acontece na prática? Olha, pessoal, para ser sincera, tem sido cada vez mais difícil, tá? Principalmente porque recentemente, né, ano passado, essas terras que ficavam à mão ali da FUNAI, né, do Ministério do Meio Ambiente, ela passou para o Ministério da Agricultura, que é o que a gente está vendo agora. E por que isso é ruim? Porque a agricultura, né, o Ministério da Agricultura, da Pecuária, do Agronegócio e tudo mais, ele vai buscar, ele vai zelar pelo quê? Pelo lucro. Para ele ter lucro, ele precisa de terras para estar produzindo, exportando, importando. E aonde que ele vai buscar mais terras? Justamente nas reservas indígenas. Então, foi como se tivesse colocado o cordeirinho ali na terra de lobos, entendeu? O cordeiro sendo as terras indígenas e o lobo sendo o Ministério da Agricultura. Então, isso não foi bom do ponto de vista para a população nativa e tem sido uma luta, uma guerra constante e diária por parte dessas demarcações, tá?
Então, essa demarcação de terra, ela vai valorizar, por isso que ela é importante, pessoal, porque ela valoriza a cultura dos povos indígenas. E ela é importante para combater o desflorestamento, que o Ministério da Agricultura traz, e contribui na preservação da fauna e da flora local. A gente tem, pessoal, o Brasil, um dos maiores tesouros naturais do mundo, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica é chamada por diversas entidades mundo afora como sendo o pulmão do mundo. Por quê? O Brasil fica ali numa área próxima à linha do Equador, que é uma região muito, muito quente. A África mesmo, ela tem um dos maiores, na verdade, o maior deserto árido do mundo, que é o deserto do Saara. Então, é uma região extremamente quente, extremamente seca. E a floresta amazônica, ela é responsável por metade do resfriamento do globo, tá? É realmente um tesouro de recurso natural. Só que ele não tem sido preservado, não tem recebido o devido investimento para sua preservação, justamente por conta dessa ganância e dessa ambição por parte de latifundiários, por parte dos grandes empresários do agronegócio, tá? Então, o que a gente vai falar agora um pouquinho? A gente vai falar um pouquinho da influência da cultura indígena no Brasil. Que a gente fala em índio, vocês devem pensar o quê? Naquelas festinhas que participava quando criança, que pintava a cara, ficava batendo a boca e correndo atrás do outro, né? Mas não, o legado dos povos indígenas, né? Porque a gente tem sempre que falar que povos indígenas, a gente não tem assim uma única etnia dentro desse aglomerado dos povos nativos, tá? Nós temos diversas tribos que têm línguas até diferentes. O Tupi-Guarani, por exemplo, é um conjunto linguístico, tá? Nem todos os povos nativos vão estar falando, se apropriando desse tipo de linguagem para se comunicar. Então, nós temos povos indígenas. Claro que hoje, muito, consideravelmente menos do que a gente tinha lá em meados de 1500. Tá? Mas é importante a gente ressaltar que não é bom a gente colocar assim, os indígenas num balaio de gados e achar que é tudo a mesma coisa. Não é. Eles têm diferenças substanciais culturalmente falando, tá? Então, algumas coisas que a gente herdou da cultura indígena foram algumas comidas típicas, como peixe, por exemplo, objetos como a rede de descanso, os saberes relacionados às ervas medicinais. Que mãe que nunca falou, toma um chazinho tal que vai ajudar na dor Y. Que mãe nunca falou isso, né? Os nomes de animais. Tem muitas cidades, pessoal, da nossa região que os nomes são herdados da cultura indígena. A minha cidade que eu vim, por exemplo, né? Guatapará, é o nome indígena, né? Ubatuba. Então, essa questão linguística a gente também herdou um pouco dos povos nativos, né? O folclore, as religiões, tá? Porque os índios, eles tinham a religião deles, eles tinham os seus ritos, né? A sua forma de culto. Isso é importante a gente saber, tá? As festas tradicionais, a relação com o meio ambiente, uma coisa muito importante, algo que a sociedade contemporânea tem esquecido muito, é do respeito com o meio ambiente. A gente, estudando a história, a gente percebe que lá no começo das civilizações, Egito, Mesopotâmia, até a Grécia, né, os fenícios, os persas, as religiões deles eram todas pautadas em deuses que tinham como características elementos da natureza. A gente tem lá os Zeus, por exemplo, né? O deus dos céus e dos raios. No Egito, a gente tem Osíris, que é o deus dos mortos e da agricultura. A gente tem o deus Sobe, que é o deus crocodilo, que era responsável ali por cuidar, guarnecer o rio Nilo. Então a gente percebe esse respeito assim com a natureza, por quê? Porque a natureza é fonte de sustento desses povos, tá? Desde lá das primeiras civilizações e principalmente, sobretudo, com os povos indígenas,
ok? Então, beleza. Aí aqui no textinho de vocês vai falar um pouquinho sobre a cultura indígena do Brasil no Enem. E aqui vocês vão ler o texto, tá? Eu não vou ler com vocês porque vai ser chovendo molhado, vai falar mais um pouquinho do que eu falei. E aqui eu coloco assim, que é para não esquecer de elaborar uma redação com uma proposta de resolução de conflito, ou seja, a gente nunca pode, beleza, esse é o problema. Ok, mas qual vai ser minha atitude em relação a ele? Eu não vou propor nenhum tipo de intervenção positiva em relação a isso? Então isso é bacana. Tem até uma dica aqui que é interessante começar falando do processo de descobrimento, né? Como foi essa relação inicial entre portugueses e os índios. É claro que foi de profundo estranhamento, tanto por parte dos portugueses quanto por parte dos índios, porque pensa, os portugueses que vieram lá de uma sociedade que já estava ali, vamos dizer, urbanizada, né? Uma vida mais pautada na correria, já fazia uns 2, 3 séculos ali, no mínimo, né? Falando do mínimo. Trajando roupa, né? Espadas, uma infinidade de ferramentas. E eles chegam aqui e vê os índios trajando nada, ou quase nada praticamente, com arcos e flechas, né? Ferramentas mais rudimentares. E aí, por outro lado, os índios veem aquelas pessoas com aquele monte de roupa, né? E não compreende, porque na perspectiva deles o clima é mais tropical. Então, houve esse estranhamento, né? Por parte dos portugueses e dos índios. E houve, é claro, uma relação de poder e dominância por parte dos portugueses sobre os índios. Porque os portugueses interessados na exploração de riquezas, né? Viam os índios como empecilhos para se alcançar esse objetivo. Tá? Então aí vocês vão ler e aí vocês no final vão elaborar uma redação dissertativa argumentativa sobre essa questão de demarcação de terras indígenas no Brasil. Beleza? É para me enviar naquele e-mail. Eu não sei ainda fazer isso, não sei como colocar aqui, mas é o isadorabril@professor.educacau.sp.gov.br. Me enviem todas as atividades por lá. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Se não, podem comentar lá no grupo, podem até comentar lá no YouTube, que a gente vai que eu vou estar explicando melhor para vocês, tá? Um beijo, continuem estudando e até a próxima!